Com e Família Podcast. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Ler com e em Família. Eu sou a professora Isilda e neste podcast vamos ter literatura a várias vozes. As vozes dos nossos alunos e dos seus familiares. Vamos começar com textos lidos pelos alunos do 8º ano. O primeiro texto, Gata Borralheira, de Sofia de Melo Braga, lido pela avó, mãe e irmão da Ingrid. História da Gata Borralheira. Como uma rapariga descalça, a noite caminhava leve e lento sob a relva do jardim. Era uma jovem noite de junho, a primeira noite de junho, e debruçada sobre o tanque redondo, ela mirava extasiadamente o reflexo do seu rosto. Do jardim via-se a casa, uma casa grande cor-de-rosa e antiga, que toda iluminada nessa noite de festa, espalhava no jardim luzes, brilhos, risos, música e vozes. A luz recortava o bucho dos canteiros, e a música misturava-se com o baloiçar das árvores. Pelas janelas abertas avistavam-se pares dançando e vestidos claros de raparigas, vestidos que flutuavam entre os passos e os gestos. Vultos de namorados passavam entre as cortinas e vinham apoiar-se no peitoril das janelas, inclinados sobre a noite. Às vezes um riso mais agudo cortava, como um punhal, a água lisa dos tanques. Vistas do jardim, estas coisas pareciam fiéricas e reais. Delas subia perante a alegria serena da noite. Uma alegria rápida e agitada, desgarrada e passageira, um pouco triste e cruel. Lúcia tinha 18 anos e era este o seu primeiro baile. Tinha vindo com uma tia, que era a sua madrinha. Seguida por Lúcia, a tia atravessou a grande entrada iluminada e, com os brincos a tilintar, avançou para os donos da casa, que estavam de pé à porta da primeira sala. Falaram-se e beijaram-se. E enquanto se falavam e beijavam, Lúcia, um pouco entontecida por tantas caras conhecidas e tantos vestidos de tantas cores, e pela profusão de vozes e flores e luzes e perfumes, tudo para ela confusamente próximo demais e acumulado demais. Só pôde ver que o vestido da dona da casa era azul e que a cara do dono da casa era encarnada, amável como uma maçã polida. Esta é a minha sobrinha Lúcia, é filha do meu primo Pedro, disse a tia. A dona da casa sorriu. Com um ar um pouco ausente, beijou Lúcia e respondeu: conheci muito bem o seu pai, mas há muito tempo que não o vejo. Ah, é filha do Pedro, exclamou o dono da casa com um ar caloroso. E reafirmou: conhecemos muito bem o seu pai, ainda é meu parente. Como está ele? Agora está bem, muito obrigada. Mas este inverno esteve doente. Doente? Mas que maçada, comentou o dono da casa. A dona de casa chamou a sua filha, que sorriu, deu um beijo a Lúcia e a levou para a sala de baile. A grande sala estava cheia de gente dançando, pares que se multiplicavam nos enormes espelhos esverdeados. Ao fundo, um grupo de músicos tocava. Pelas janelas abertas entravam os perfumes do jardim. As cortinas inchavam-se de brisa. A filha da dona de casa apresentou Lúcia às amigas. Estas falaram com um ar alheio e sorriram com um ar indiferente. Depois continuaram as suas conversas, como se ela não estivesse ali. Falavam muito depressa, em frases um pouco incompreensíveis e entrecortadas. Batiam as pestanas e sacudiam os cabelos. Lúcia olhava-as com um misto de temor e fervor. Pareciam-lhe todas bonitas, animadas por uma vida rápida e segura. E tinham faces rosadas como um fruto e um agudo brilho nas vozes metálicas.
O segundo texto, Mistério das Catacumbas Romanas, de Mafalda Coutinho, é lido pelo Afonso e pela sua mãe. O Mistério das Catacumbas Romanas, um livro da coleção Os Primos, autora Mafalda Coutinho, Plano Nacional de Leitura. Primeiro capítulo. Era uma vez um rapaz chamado Tomás, que vivia com os pais numa aldeia muito pobre. O Tomás tinha 12 anos e ia à escola como todos os rapazes da sua idade. Mas não tinha amigos e preferia estar sempre sozinho. Os pais do Tomás não eram pessoas muito apreciadas na aldeia. Os vizinhos olhavam-nos com maus olhos e afastavam-se deles. Dizia-se que não eram gente de bem, que se dedicavam a atividades pouco dignas e não davam atenção aos filhos. Acusavam-nos de bruxarias, pois era costume verem-se forasteiros de mau aspecto entrarem na sua casa e saírem com mesinhas, pozinhos e outras essências para maus olhados. São bruxos, diziam uns, fazendo o sinal da cruz. Tenham Satanás em casa. Vá de retro, vá de retro. E aqueles narizes pontiagudos? Não enganam ninguém, respondiam outros. Marido e mulher gritavam por tudo e por nada, tanto com o Tomás como com o seu irmão mais novo, o José. Este, pobrezinho, por infortúnio ou mau agouro, era mudo e pouco inteligente. O Tomás, por seu lado, era muito perspicaz. Passava tanto tempo sozinho que se habituara a falar com os seus botões. Mais vale falar sozinho do que para as paredes. Ninguém me compreende, pensava entristecido. A reputação dos pais também não ajudava a fazer amizades na aldeia, e o pobre do José não lhe oferecia grandes alternativas. Na escola chamava-lhe o sabichão, porque sabia sempre a resposta para todas as questões. Oh, professora, eu cá não sei, dizia o Serafim, líder incontestado da turma. Mas pergunta-lhe ao sabichão, que ele sabe de certeza. Os colegas da escola, quando estavam em grupo, metiam-se sempre com ele. Mas se o viam, quando se encontravam sozinhos, fugiam a 7 pés, mesmo o fanfarrão do Serafim. As professoras não o compreendiam, admiravam-se muito pelas suas capacidades, sobretudo com a incrível memória que parecia ter. Tomás, de facto, lembrava-se com exatidão de tudo o que aprendera, mesmo 3 ou 4 anos antes. Por ignorância e por influência dos preconceitos dos aldeões, acompanhavam a mesquinice dos demais. Também deve ser bruxo como os pais, com certeza. Tomás era um rapaz especial. Era sempre o primeiro da turma, com uma diferença enorme em relação aos outros. Fazia cálculos difíceis, matemáticos de cabeça, em poucos segundos, enquanto as professoras se atazanavam para conseguir o mesmo com calculadoras, ao verificarem a exatidão das respostas. Obtinha sempre os mais altos resultados nos testes, mesmo quando as professoras incluíam, de propósito, exercícios demasiado complicados para a turma. Nos intervalos das aulas, nas inúmeras tentativas para fazer amizade com os colegas, dedicava-lhes alguns momentos de riso e de pasmo, exibindo, sem vaidade, os seus truques mentais. Vá, escrevam 100 números numa folha de papel e leiam-nos em voz alta, pedia sorrindo. Os colegas, à volta dele, obedeciam entre risinhos de apreensão e curiosidade. Tomás repetia-lhes então os 100 números na sequência correta, tal como os ouvia sem se enganar. Deixava-os sempre de boca aberta. Como é que ele consegue? Diziam uns para os outros. É bruxo? Segredavam entre si. E qual é o número que está na posição 10? Perguntava o Serafim, pensando ter encontrado uma dificuldade insuperável. O 25, retorquia Tomás calmamente. E na 57? O 512. E na 90? Tentava ainda outra vez, mais baixinho, roendo as unhas já sem esperanças. O 2. Tomás respondia sem pestanejar. Parecia fazer tudo sem pensar,
como se as respostas já estivessem prontas antes mesmo que se formulassem as perguntas. É extraordinário. Até que um dia o Serafim se irrita. És muito esperto. Adivinhas tudo, disse zangado e invejoso. Tapem-lhe os olhos com este lenço. Vamos fazer outro jogo. E o Tomás lá concordou, sem saber o que esperava. Alguns rapazes do bando do Serafim agarraram-no pelos braços e sentaram-no no banco do recreio, vendando-lhe os olhos. Ouve cá, sabichão, começou o Serafim num tom pouco agradável. Tu que és tão inteligente, diz-me lá quantos pedregulhos tenho na mão direita. Respondeu Tomás com receio, ouvindo as risadas dos colegas. Muito bem, adivinhastes. E como é que sabias? Falaste em pedregulhos e não pedras. A tua mão é muito pequena para conseguires agarrar em mais do que um pedregulho ao mesmo tempo, respondeu Tomás, estranhando o interesse de Serafim. E foi a nossa primeira edição de podcast Ler com e em Família. Espero que tenha sido do vosso agrado. Regressaremos com mais leituras em breve. Ler com e em Família. Podcast.